Fala pessoal, me chamo Samuel Emanuel e Rafael. Estamos aqui para fazer o lançamento da mentoria Sermed do ano 2026. O grande objetivo desse vídeo é mostrar como funciona cada ferramenta da mentoria, o que é que vocês terão de suporte e dessa forma, detalhando, acreditamos que vocês conseguem entender bem melhor como funciona a mentoria e tomar a decisão acertada para o ano de 2026. E aí eu gostaria de começar aqui a explicação falando que a realização do seu sonho é a nossa missão. Por quê, Rafael? Fala um pouco mais para a gente. Então, Samuel, o que acontece muitas vezes é que os alunos têm um objetivo de passar em um curso que muitas vezes é difícil, como medicina ou outro, e não sabem como se organizar. Eles não sabem como estruturar sua rotina de estudos, não sabem como aplicar a metodologia correta e ficam perdidos. Às vezes ainda estão no colégio, às vezes já estão fazendo algum cursinho, mas a nossa mentoria vem para solucionar esses problemas e trazer a metodologia correta para você e lhe acompanhar durante todo o ano. Então, é um comprometimento 100% que tanto o Emanuel, como eu, como o Rafael, a gente vai ter com você, de cobrar, de ir atrás, de acompanhar, de mostrar exatamente qual é o caminho certeiro para que você consiga também a aprovação, assim como nós conseguimos e diversos outros alunos já vêm conseguindo também, sendo acompanhado na mentoria Sermed. E aí, nada mais justo do que falar agora um pouco, explicar quem somos nós. A começar de mim, tá, Samuel? Eu faço medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Eu fui aprovado no ano, entre 2020 e 2021, no período da pandemia, onde eu obtive 808 pontos no Enem, fui aprovado em 5º lugar. E nos últimos 5 anos, eu venho acompanhando alunos que estudam para o Enem e que desejam alcançar uma nota extraordinária também. E o meu foco principal na mentoria é justamente em métodos de estudo, ou seja, eu foco exatamente em te ensinar, em te mostrar como estudar da forma correta, através das técnicas de estudo corretas, para que você consiga reter de fato o que você estuda. E aqui Emanuel vai contar um pouco mais da função que ele desenvolve na mentoria. Vamos lá, meu nome é Emanuel, assim como o Samuel falou, eu fui aprovado também no curso de Medicina pelo Enem no ano de 2023 e toda a minha preparação eu me desenvolvi muito bem na área de Física e de Matemática, ensinando amigos, conhecidos, eu realmente tomei um gosto maior para essas duas matérias e sempre foi um ponto muito forte. E aí cresceu essa vontade, esse desejo de ajudar mais pessoas nessas duas áreas, tá? Tanto é que hoje na mentoria eu ocupo a função de mentor de exatas, ainda vou explicar melhor para vocês o que seria a mentoria de exatas, mas minha parte é mais estratégica, focada em mostrar como acertar as questões de física e de matemática na prova. Em 2023 eu acertei 43 questões em matemática, além também de ter gabaritado física na FUVEST. E nas últimas 2 edições do Enem eu acertei 44 questões na prova de matemática. E o Rafael vai falar agora um pouco da função dele que ele desempenha na mentoria. Então, como o Samuel está falando, nós somos 3 irmãos que cada um na sua geração conseguiu aprovação em medicina na mesma universidade, que é a UFCG aqui da nossa cidade. Lá em 2013, acredito, quando eu consegui 2014, quando eu consegui a aprovação, eu fui introduzido a essa metodologia que a gente aplica hoje de estudo ativo, de ter um ano de estudo muito mais focado na metodologia do que em aulas, do que em excesso de conteúdos. E de lá para cá, trabalhei em outros cursinhos, realizando assessorias, mentorias com alunos, acompanhando alunos, me formei em medicina, fui fazer anestesia na Santa Casa de Santos, em São Paulo. Hoje sou anestesista e estou dentro também da mentoria com os meninos, acompanhando os alunos e focando muito mais na parte emocional, no acompanhamento psicológico dos alunos, conversando sobre todos os desafios que cada um de vocês vivem nessa etapa da vida de vocês. Já tem 7 anos que eu venho acompanhando os alunos e acredito que essa experiência que passou de uma geração para outra pode lhe ajudar também a conseguir chegar no seu objetivo. Perfeito. Então, com essa equipe de peso, onde a gente une aqui 3 gerações, onde Emanuel vai estar ajudando mais na parte estratégica da prova, eu mais na parte dos métodos do estudo e Rafael na parte de organização de rotina, planejamento e o socioemocional. Então pode ter certeza que o nosso compromisso é com você, é fazer você estudar da forma correta e conseguir a tua aprovação.
Além disso, a gente precisa falar de 5 pilares que são fundamentais, são princípios na nossa mentoria, para que você possa entender como funciona. E o primeiro pilar é justamente a identificação do seu nível e perfil de aprendizado. Então, eu acredito que quando a gente estava lá, né, na nossa escola estudando e até no cursinho, uma coisa que eu sentia muita dificuldade e eu não encontrei em nenhum cursinho foi justamente tratar o diferente de uma forma diferente, que é justamente identificar primeiro o nível do aluno, o perfil de aprendizado do aluno, para que só depois eu possa orientar. Rafael, conta aí mais da tua experiência, como era na escola, como é que era nos cursinhos, esse padrão generalizado que a gente inclusive encontra ainda hoje. O que a gente não pode fazer, Samuel, é oferecer para alunos diferentes metodologia igual, né? A gente não pode partir do princípio que tem que ter igualdade de aplicações para todos os alunos. Na verdade, a gente tem que buscar equidade, ou seja, aplicar para cada um o que é mais necessário para que ele se desenvolva nas áreas que ele tem mais dificuldade, nas áreas que ele precisa evoluir mais para atingir o objetivo final, que é a aprovação. Tem aluno que tem um perfil de aprender mais através de leitura, outros que aproveitam muito bem a questão das aulas, tem alunos que têm dificuldades maiores na parte de humanas e linguagens e tem aqueles alunos que têm muita dificuldade na parte de exatas. Então a gente faz toda uma abordagem prévia para entender o perfil do aluno e poder aplicar a metodologia correta no estudo dele. Não é só o perfil, né? O perfil de aprendizado é muito importante, porque a gente adequa exatamente o método que se encaixa com o aluno, mas também o nível. Ou seja, se você tem uma determinada quantidade de acertos em matemática, em biologia, na parte de natureza como um todo, em humanas, linguagens, não se preocupe, porque a gente vai identificar o seu nível, onde você está hoje, assim como também o seu perfil de aprendizado, através de testes diagnósticos que nós realizamos, para que você consiga exatamente partir de onde você está e evoluir o máximo possível. O segundo pilar fundamental na nossa mentoria é o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente. Eu queria que o Rafael agora também pontuasse mais uma vez como funciona esse desenvolvimento. Exatamente. Como é que a gente faz, Samuel? No início do ano, antes de iniciar os estudos, a gente aplica alguns desafios para os alunos, mostrando a importância de desenvolver determinados hábitos e superar alguns desafios. E esses desafios vão ajudá-los a desenvolver uma mentalidade resiliente. Por que a gente fala mentalidade resiliente? O ano, Samuel, não é feito só de altos. Tem os baixos também, tem os momentos difíceis, tem os momentos que você quer desistir, tem os momentos que você passa por problemas na sua vida. E para que nesses momentos seu estudo não seja afetado ou seja afetado o mínimo possível, o aluno precisa ter uma mentalidade resiliente. Então esses desafios iniciais servem para isso, lhe mostrar como você pode superar as dificuldades ao longo dessa caminhada. Perfeito. O terceiro pilar é um planejamento personalizado dos estudos. Quando eu falo de planejamento, a gente vai falar aqui de 2 principais tópicos, que é o cronograma e o horário individual, ou seja, o planejamento da sua rotina de segunda a domingo, como também um cronograma, ou seja, o que será estudado na primeira semana, o que será estudado na segunda semana. E um ponto aqui a se destacar é que esse planejamento, por ser personalizado, faz com que você receba o seu cronograma e o seu horário de forma individual. Bem como, se ele passar por dificuldades na primeira semana ou na segunda semana, isso vai ser totalmente adaptado por nós. O quarto pilar é o desenvolvimento de uma metodologia ativa nos seus estudos. Exatamente. Uma coisa que a gente prega muito na mentoria, defende muito, seria essa questão do método ativo de estudos, né? Uma coisa que a gente vê nas escolas é o modelo mais tradicional de só assistir aula, e não ter de fato um estudo ativo, um estudo em que o estudante não só recebe conhecimento e aulas, mas que ele vai atrás, que ele aplica métodos para ele mesmo adquirir o conhecimento a partir de outras fontes que não sejam só aulas. E essa metodologia é o que faz realmente a gente adquirir mais conhecimento e realmente fixar o que é aprendido. Então a gente vai ensinar passo a passo como você deve estudar. Isso é um dos pilares fundamentais, porque quando o aluno ele aprende a estudar, ele consegue não só aprender a estudar para o Enem, mas o resto da sua vida, em qualquer área que você precisar. Então é um dos pilares que eu mais gosto, porque o aluno realmente ele passa a ter autonomia no seu estudo. E tá aí, Samuel, exatamente a chave do sucesso.
Porque a metodologia ativa é o que muda toda a trajetória do aluno. Normalmente a gente sabe, o aluno que está matriculado em um cursinho, está no colégio, o que é que ele faz? Ele enche o horário com o máximo de aulas possíveis, assiste todo tipo de aula, sai dali com a impressão que aprendeu e que entendeu, chega na prova, chega no simulado e não consegue aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu de maneira passiva. Então, essa metodologia ativa, através de uma boa leitura da maneira correta, através da realização de questões, simulados, boa correção, boa revisão, muda totalmente a forma como o aluno estuda. E o nosso último pilar é você ter mentores experientes como seu guia. Então você vai ter semanalmente alguém para pedir ajuda, para te cobrar. Isso é algo que diferencia totalmente a sua trajetória. Porque você ter alguém ao seu lado para te orientar e você pedir ajuda quando for necessário, isso é o maior diferencial dentro da mentoria. E uma coisa muito importante acerca desse aspecto é que os mentores, quem vai acompanhar de fato os alunos, são todos aprovados em medicina. Então são pessoas que já passaram por esse processo e que vão entender muito bem a sua rotina, os seus problemas e vão saber exatamente solucionar os problemas que possam surgir para cada um de vocês. Agora vamos falar um pouco sobre cada etapa que o aluno passa, que você passa desde o início da mentoria até de fato o começo dos estudos. A primeira fase ela vai começar ainda em janeiro e assim como a gente estava pontuando, começa tudo com o estudo do seu perfil. Então a gente vai começar com um laudo de performance estudantil que consiste em testes para identificar o seu perfil comportamental, o seu perfil socioemocional, o seu perfil de aprendizado, como é que está a sua atenção e memória e a sua procrastinação. Fala um pouco mais do simulado diagnóstico, Rafael. É muito importante, Samuel, nesse início, a gente entender em que nível de entendimento em cada assunto o aluno está. E para isso a gente aplica um simulado diagnóstico, onde o aluno vai fazer algumas questões das várias matérias que existem aí para a gente estudar durante o ano, e a partir disso a gente vai poder encontrar o nivelamento correto desse assunto para poder iniciar da melhor forma possível, daquela maneira como a gente conversou, adaptado para o nível daquele aluno. Além dos testes e também do simulado diagnóstico, antes de tudo você precisa entender também como funciona a metodologia de estudo, ou seja, como estudar da forma correta. Então você vai ter acesso a aulas introdutórias, entendendo toda a metodologia SERMED. E a partir disso, a gente vai para a segunda fase, que começa ainda em janeiro, no finalzinho. E aí a gente começa através do cronograma, construindo a base, que a Emanuel vai explicar um pouco melhor como funciona. Esse cronograma é basicamente feito para suprir as necessidades de alunos que têm dificuldades acentuadas em conteúdos básicos de física, de química, de biologia e de matemática. Então, antes de iniciar o cronograma anual, ele precisa resolver problemas que possam vir a ter. Eu vejo alunos que têm uma dificuldade maior em evoluir porque eles estudam, por exemplo, um conteúdo mais complexo, como função quadrática, entendem o conteúdo, mas não acertam as questões porque erram matemática básica. Então eles meio que são impedidos de acertar por uma questão não do conteúdo em si, mas de uma matemática que teria que ser resolvida anteriormente. E além disso, nessa fase 2, os alunos passam por desafios que mudam a mentalidade. Fala aí, Rafael, pra gente. A gente pensou nisso ano passado de aplicar desafios para mostrar para os alunos que sim, aquele medo que eles têm de física, matemática, que parece que não vai aprender de forma nenhuma, são medos que são totalmente possíveis de serem deixados de lado. E a partir desses desafios a gente vai mostrar para eles que eles são capazes de vencer esses receios e esses medos que eles possuem. E para finalizar esse período inicial de entendimento do aluno, a gente entra na fase 3, que é justamente onde você vai começar o acesso a toda a plataforma, todo o suporte, as reuniões individuais da mentoria. E falando mais agora sobre as ferramentas, eu quero que você entenda agora como funciona a metodologia SERMED de forma resumida. Então, ela é personalizada, ela é individualizada, ela é didática, ou seja, específica para você, comprovada por resultados também, já a gente vai mostrar diversos aprovados que nós tivemos nos últimos anos, e é conforme o seu nível, que isso é o mais importante. Então vamos agora entender o que você terá acesso, a começar do laudo de performance estudantil. Então, Samuel, o laudo de performance estudantil, de maneira bem resumida, a gente vai poder fazer perguntas, testes, e a gente vai identificar o teu perfil comportamental, socioemocional, perfil de aprendizado, perfil de atenção e memória, teste de procrastinação e também a parte do simulado diagnóstico.
Dentro da mentoria, vocês vão poder ter uma ideia melhor de como funciona isso, mas é importante vocês notarem a nossa atenção para identificar realmente o perfil individual de cada aluno. E é interessante que assim que os alunos eles recebem, né, esse documento que nós chamamos de laudo, ele consegue ler, né, um documento ali de quase 15, 20 páginas, onde destrincha exatamente onde ele está, qual o seu perfil e soluções práticas para que ele consiga melhorar e evoluir ao longo do ano. A segunda entrega são os desafios iniciais, construindo essa mentalidade de aprovado que a gente chama, tá? E aí, basicamente, esses desafios, ele tem como objetivo desenvolver resiliência, enfrentar medos e desenvolvimento de hábitos. De uma forma bem objetiva, Rafael também vai comentar os 2 desafios que vocês vão passar, sem dar muito spoiler, porque isso aí eles ainda vão ter acesso, né, quando iniciar a mentoria. Mas fala um pouco, Rafael, sobre esse desenvolvimento da mentalidade. Primeiro, a gente indica um livro que a gente crê que é fundamental para, antes de você começar a realmente estudar de fato, você mudar alguns hábitos que são nocivos para a sua vida e adquirir hábitos mais saudáveis, né, para que você possa realmente conseguir aplicar um bom estudo ao longo do ano. E o segundo desafio é mais relacionado a você enfrentar algo que você tem muito medo. E aí a gente vai explicar depois como é que isso se daria. Perfeito. Que envolve justamente o desenvolvimento de hábitos, né, que é uma das maiores dificuldades que os alunos têm ao longo do ano. A terceira entrega é onde a gente vai focar maior energia aqui em explicar, porque eu tenho certeza que é a dúvida principal de vocês, que é como funciona o sistema de reuniões individualizadas, como é que funciona esse acompanhamento, quantas reuniões eu vou ter por semana, como é que vai ser de fato esse acompanhamento. Primeiro eu quero que a Emanuel fale sobre o intervalo dessas reuniões. Então, na mentoria a gente adota um intervalo que é semanal, já que a gente prioriza realmente o acompanhamento durante todo o ano. Então, é muito importante que nossa equipe, nós, não percamos o controle da vida do aluno, o que ele vem fazendo, como ele vem evoluindo, quais são os problemas que ele vem tendo e como está sendo também sua evolução. Então, por isso, a gente adota o intervalo semanal. E em anos anteriores, a gente adotou um intervalo mensal. Então, a cada um mês, a gente realizava um atendimento com os alunos e a gente percebeu que o aluno, às vezes, fica um pouco perdido. Então, nós adotamos no ano passado e esse ano também semanal, porque a gente consegue ficar cobrando mais, a gente consegue entender melhor o que é que está passando até no nível socioemocional do aluno. Isso garante realmente um acompanhamento mais de perto. E é uma via de mão dupla, né? A gente vai atrás do aluno e o aluno vem atrás também, para que possa haver essa troca constante ao longo do ano e a gente poder realmente direcionar, guiar, ajudar em tudo aquilo que for possível ao longo do ano. Perfeito. Quem é que vai lhe acompanhar durante todo o ano? Olha só, cada aluno vai ter 4 mentores para te cobrar, para forçar você a estudar, para te mostrar realmente o que deve ser feito. E 3 dos 4 estão aqui. Então, Emanuel vai te atender, eu vou lhe atender também e Rafael vai te atender. Só que aqui o objetivo é cada um estar em sua área. Então, se você precisar de um apoio em relação à rotina, em relação ao planejamento, a questão socioemocional, Rafael vai te atender. Eu vou focar com você muito mais na parte das técnicas de estudo que mais vão se adequar ao seu perfil. E já Emanuel, ele vai focar na parte prática da prova, nas habilidades, certo? Então, e além de nós 3, ainda vai ter um outro mentor, que a gente chama de mentor guia. Então, nós 3 somos os mentores estratégicos que olhamos na parte estrutural, no plano de ação que nós vamos te passar. E tem, além de nós 3, um mentor guia também aprovado em medicina que vai realizar o seu acompanhamento. E ele vai ser ali realmente um guia, né, para te ajudar no preenchimento da plataforma, para realizar perguntas, para ver se realmente você está preenchendo tudo como está planejado no plano de ação. Fazer o horário do aluno, ajustar alguma coisa no cronograma. Então ele faz o acompanhamento semanal e a gente dá o suporte necessário a mais ao longo de todo o ano também. E aí eu chamo, né, esse sistema de prescrição e cobrança, né? Assim como nós estamos acostumados, né, nos termos de medicina,
Quando a gente quer tratar um paciente, a gente prescreve, né, algo para ele, mas depois, quando ele volta também uma outra consulta, a gente cobra para ver se o que nós passamos ele cumpriu, para garantir realmente um tratamento ideal. E nos estudos isso não é diferente. A cada atendimento, seja com o Emanuel, comigo, com o Rafael, com o mentor guia, você vai ter metas específicas para cumprir naquela semana, como também um segundo atendimento para a gente cobrar e ver se aquilo foi de fato cumprido, ok? E aí, uma das perguntas que mais me fazem é: a mentoria de vocês, quanto tempo que dura um atendimento? Né? Porque assim, às vezes tem cursinhos, Rafael e Emanuel, que olham para o aluno de forma muito superficial. Até tem um acompanhamento, assessoria, mas passam ali cerca de 15 minutos com o aluno, 20 minutos com o aluno e não conseguem de fato aprofundar e entender o que o aluno está precisando. Então, Rafael, fala mais sobre a duração, como nós aprofundamos esse atendimento. É até engraçado, Samuel, porque normalmente eu já vi muitas pessoas, colegas, trabalhando dessa maneira, né? Fazendo quase um checklist com os alunos, se você fez isso, cumpriu, não cumpriu, e sem aprofundar no real problema, né? De como esse aluno vai conseguir superar esses desafios e melhorar a técnica de estudo, passar por problemas pessoais, voltar para o estudo quando ele muitas vezes se desestimula. E eu até sou a pessoa um pouco ruim para falar, porque para mim não tem limite, é quanto o aluno precisar. Os alunos não deixam mentir, muitas vezes já fiquei 1 hora, 1h30, 2 horas, até mais do que isso conversando com o aluno, porque ele apresentou um problema específico, eu deixo ele explicar esse problema e aí eu vou e abordo da maneira que eu acho que seja a mais completa possível. Óbvio que são perfis diferentes. A conversa comigo é de uma forma, com o Samuel de outra, com a Emanuel é de outra, e com o mentor guia, que vai estar lhe acompanhando todas as semanas, é de outra também. O mentor guia, que vai conversar toda semana com você, muitas vezes vai precisar de conversas um pouco mais curtas, porque ele já está conversando com você todas as semanas, e muitas vezes quando você traz para mim um problema, às vezes emocional, um problema de algo que está acontecendo especificamente na sua vida, pode ser uma conversa mais demorada. O importante é, o seu problema vai ser resolvido, a gente vai tratar com cuidado, com carinho, para realmente resolver o seu problema e lhe ajudar a prosseguir da melhor forma possível ao longo do ano. É até importante também destacar um ponto aqui. Dos 4 mentores que vão estar lhe acompanhando semanalmente, de forma fixa, você vai ter atendimento com o mentor guia, tá? Tá, mas quando é que eu vou ter atendimento com você, Samuel? Com o Emanuel, com o Rafael? Você vai ter atendimento quando você necessitar. Certo? Então você pode, por exemplo, na primeira semana ter um atendimento com o mentor guia e solicitar um atendimento com o Rafael. Na segunda semana ter um atendimento com o mentor guia e solicitar um atendimento comigo, certo? Então a gente sempre vai buscar, mas além disso você também pode solicitar atendimentos. Isso significa que em uma mesma semana você pode se reunir inclusive com os 4. Tá bom? E para finalizar, nas reuniões individuais, a gente vai fechar um sistema aqui que a gente chama de Adaptative Learning. O que é isso? É justamente adaptar o seu estudo, o seu cronograma, o seu horário, a depender como está o seu desempenho nos estudos. Então, através de plataformas, tá, que a gente desenvolveu para esse ano, através de inteligência artificial, a gente vai verificar que a partir de métricas que o aluno responder em relação ao horário estudado, em relação ao perfil de dificuldade do cronograma, nós vamos adaptar. Por isso que é tão individualizado e não segue um padrão para todo mundo. A gente tem alunos, Samuel, que tem um dia inteiro para estudar em casa, tem alunos que ainda fazem colégio e possuem uma parte do dia para estudar, tem alunos que já se formaram, trabalham com outra coisa e tem apenas um pequeno pedaço do seu dia, tem alunos que são pais, mães, enfim, depende muito do seu perfil, mas a gente vai trabalhar com o seu horário de acordo com a sua vida, para obviamente adaptar e colocar tudo que for do principal nos horários que você tem disponível. Agora, na parte das mentorias estratégicas, chamamos essa entrega de método Sermed, onde você vai ter acesso a módulos gravados dentro da nossa plataforma, que vai abordar cada um desses tópicos que você está vendo. Então, de forma resumida, entender como estudar da forma correta, em cada etapa, né, que existe dentro do estudo, entender estratégia de prova, entender inteligência emocional, habilidades que a prova aborda em si, como funciona a TRI. Então, tudo que você imaginar,
desde como estudar até a parte específica em si da prova. A gente tem módulos gravados que explica cada detalhe e, além disso, nós temos também mentorias coletivas, onde nos reunimos para tirar dúvidas específicas sobre metodologia de estudo. Além disso, chegamos agora na mentoria de exatas, onde a Emanuel ele vai conseguir agora destrinchar o que é feito, como é feito, né? Como é que você aborda, Emanuel, física e matemática para os alunos e fazem eles aprender de forma tão tranquila. A abordagem ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na escola, por exemplo, que é aquela aula mais tradicional, mais metódica. Não é isso a mentoria de exatas, tá? A mentoria ela é focada mais na prática, ela é mais focada naquilo que cai no Enem, como cai, como é cobrado e como fazer para acertar. Então, eu não deixo a teoria de lado, eu dou a teoria de todos os conteúdos, tanto de física como matemática para o Enem, então não se preocupe com isso, você vai ter acesso a toda a teoria, mas o foco vai ser muito mais na prática. Eu vou mostrar questões que caem no Enem, vou mostrar como cada conteúdo é aplicado e como fazer para destravar em cada matéria, em cada assunto, como acertar as questões de fato e elevar a sua nota com um efeito final. Aqui a gente tem, além das aulas, a gente tem um material, tá? Um material de questões que tem milhares de questões, realmente milhares, mais de 4.000 questões, tanto de física como de matemática. E são questões que algumas são autorais, outras são dos principais vestibulares, mas todas, eu prezo muito por isso, todas são no modelo Enem. Então, você além de assistir a aula e ver como eu resolvo questão, você também tem acesso a questões para você mesmo resolver. Essa é a nossa metodologia. Você assiste tanto a mentoria como você mesmo vai lá e vai resolver essas questões para se preparar de fato para o que pode vir para a prova. E hoje a gente vê que matemática e física, assim, é o que quase todos os alunos têm mais dificuldade. Quando a gente pega um livro de matemática para aprender, um livro de física, realmente é complexo, principalmente para quem não tem base. Então, quando vem uma mentoria de exatas, para realmente apresentar, é assim que cai na prova do Enem. É esse modelo de questão aqui de abordagem, de contextualização que o Enem cobra. Isso ajuda muito o aluno a esclarecer. Caramba, eu estudei esse assunto, mas é assim que é cobrado. Ele começa a replicar aquilo e não tem como dar errado no dia da prova. Então, o Emanuel faz esse trabalho de destrinchar, simplificar o assunto na teoria, mostrar macetes também na prova e mostrar as questões modelo e você vai replicar aquilo através de um material de questões. Então não tem como não aprender matemática e física. Lembrando que também além das aulas que vocês vão ter acesso, a gente também tem uma monitoria. Então eu vou estar disponível também para um tira dúvidas, para uma conversa. Então vocês vão ter completo acesso a mim sempre que precisarem, para a gente estar podendo resolver esses problemas. Além da monitoria, que a Emanuel falou da mentoria de exatas, tem a monitoria também geral, de todas as disciplinas, que o Rafael vai comentar um pouco mais. Exatamente. O que a gente preza muito é o contato próximo do aluno. Então, algo que eu cobro muito é o seguinte, não tem como a gente adivinhar todas as necessidades do aluno. Então, o aluno precisa vir até a gente e trazer todas as dúvidas, levar para os monitores, para os mentores, para que todas as dúvidas que eles tenham nas questões erradas, na forma de fazer algo, sejam sanados através de uma boa conversa. Então, a gente tem acesso direto a partir de grupos do WhatsApp, até de maneira individual no WhatsApp também, para que essas dúvidas sejam retiradas, tá? A gente tem resolução de dúvidas, a gente tem um atendimento que é ágil, que está sempre disponível para que vocês possam retirar essas dúvidas. Monitoria para dúvidas das disciplinas. Então, se você tem uma dúvida em uma questão de biologia, de física, de matemática, de linguagens, qualquer disciplina que você estiver realizando uma questão, surgiu uma dúvida, você vai ter monitores para te ajudar. E aí a resolução pode ser uma resolução escrita, se você precisar uma resolução em vídeo, mas para que você consiga de fato sanar a sua dúvida e progredir no assunto de forma assertiva e rápida. Lembrando também que além da equipe de mentores, que são todos aprovados, nossos monitores também têm essa qualificação, são também aprovados em medicina, então todos também já passaram por esse processo de questões, de simulados, têm muita experiência e estão aí para ajudar vocês. Mas se tem a monitoria, tem que ter também onde realizar as questões. A gente tem um banco de questões muito robusto, tá? Uma plataforma que é o estuda.com, com mais de 200 mil itens de questões de Enem, de vestibulares, onde vocês encontram as questões modelo e basicamente eu acredito que todos vocês já conhecem que é um banco de questões onde a gente tem um filtro. Então você vai escolher a disciplina, você vai escolher o assunto, até um subtópico do assunto do que você está estudando, o nível de dificuldade também da questão que você está buscando e a instituição.
A partir disso, vai aparecer uma série de questões para você realizar durante o bloco de questões. E após isso tem a resolução também comentada para que você consiga retirar todas as suas dúvidas. E a plataforma ela consegue metrificar, né, todas as questões que o aluno fez, os erros, as principais dificuldades. Então isso ajuda demais a ter relatórios semanais e mensais também. Chegamos agora na parte dos simulados, que é o que mais importa. Um aluno que ele estuda para o Enem e não realiza simulados, tanto em quantidade como também em qualidade, eu digo que não é possível ser aprovado sem isso. É uma das partes mais fundamentais. E para deixar vocês bem tranquilos, nós temos a melhor plataforma de simulados do Brasil, tá? Que é o Evolucional. Então, o Evolucional a gente vai ter 5 ciclos de provas, tá? Tanto de primeiro e segundo dia, onde você consegue tanto fazer presencial, se você é daqui de Campina Grande, da nossa cidade, como também, se você mora fora, você vai conseguir realizar esse simulado através de uma forma online. Além do sistema evolucional, nós temos também mais 2 ciclos de simulados autorais, onde nós seguimos exatamente o mesmo padrão da prova, é produzido por nós 3, né, com auxiliares também, mas sempre seguindo o modelo da prova. Nessas plataformas, Emanuel, o que é que eles encontram em relação a métricas, ranking? Detalhe um pouco melhor isso aí pra gente. O evolucional, né, além do simulado ser assim excepcional, realmente, por experiência própria, já fui aluno que fez o simulado, é incrível, assim, muito parecido com o Enem, é uma prática realmente muito importante que a gente preza muito. Além do simulado que o aluno tem acesso, ele tem acesso à plataforma. Nessa plataforma ele consegue ver seus resultados, então ele consegue ver quais questões errou, quais questões acertou, resolução comentada e ver sua coerência também. Então, ver se aquela questão que ele errou realmente deveria ter errado, ou então, será que ele errou, mas foi por falta de atenção? Ele consegue ter acesso a muitas informações que mostram como foi a sua prova. E a própria plataforma dá sugestões. Você está mal nesse conteúdo, você está bem nesse conteúdo, dá um panorama geral que é muito importante para os alunos. A plataforma mostra os pontos fortes, pontos fracos, e a TRI em si, que a gente está acostumado quando sai a nota do Enem, humanos, você teve tal nota, linguagem, tal nota. Então, tudo isso é replicado também na plataforma. Inclusive, o aluno consegue fazer até simulações. Ele compara com muitos estudantes do Brasil, né? Realmente uma amostra muito grande que ele tem como se comparar de forma muito efetiva. E outra, o aluno que ele faz simulados, a gente sabe que simulado não é difícil de conseguir hoje em dia na internet. Você consegue, basicamente o arquivo é tranquilo. Mas o diferencial de ter uma plataforma para receber as métricas faz todo um diferencial, porque você consegue, além de identificar os assuntos que você está mais forte, mais fraco, mas você consegue identificar a TRI. Quando você faz diretamente no arquivo e não tem uma análise dessa, você simplesmente acertou ou errou. Mas quando você tem um espaço amostral realizando a prova, né, milhares de estudantes realizando aquela prova e você errou, e lá tem uma métrica, essa questão era fácil porque 95% dos estudantes acertaram. Então você começa a ter uma noção muito melhor de estratégia de prova. Além também da questão da redação. Não é como no Enem que a gente só recebe a nota, aqui a gente recebe uma correção detalhada. Então a gente também aprende muito com os corretores do Evolucional. Tem que ter simulado, além de ter toda a resolução do simulado nas próprias plataformas, a gente faz questão de discutir de uma forma mais aprofundada com os nossos monitores. Exatamente. Depois que esses simulados acontecem, a gente tem lives pós-provas onde a gente vai poder estar discutindo, retirando algumas dúvidas. A discussão é um ambiente de muito crescimento, né? Onde a gente pode compartilhar a nossa ideia e tentar identificar qual é a ideia da pessoa que acertou. E aí a gente consegue ajustar o nosso raciocínio e melhorar naquela área. Perfeito. Vamos agora para uma parte que é o apoio socioemocional. Eu vejo o seguinte, se você é comprometido, se você tem garra de ser aprovado, se você estuda, você pode seguir o melhor método do mundo. Mas se em alguma semana ou até em meses, se você fica abalado e mexe com as suas emoções, isso pode destruir o seu ano de estudos. Então a gente sabe que é difícil, né, que realmente às vezes a nossa cabeça passa por dificuldades, tem pensamentos e crenças limitantes, e a gente precisa de um suporte. E aí passo aqui para Rafael, porque ele está exatamente nessa área. Como é que ocorre esse apoio
socioemocional, Rafael? Essa resposta é até meio complexa, né? Porque cada aluno, cada pessoa, na verdade, não aluno, né? Mas cada pessoa é um mundo. Um mundo que, quando a gente olha de fora, bem distante, você vê algumas coisas superficialmente, mas você não tem ideia do que se passa na vida daquela pessoa. E ao longo de todos esses anos aí, conversando com vários alunos, em várias situações diferentes, muitos acabam se abrindo e expondo um pouco daquilo que eles vivem. Muitas vezes é pressão psicológica em casa, problemas familiares, problemas financeiros, doenças, falta de autoconfiança, né, uma autoestima baixa também. Então, tudo isso acaba afetando demais o desempenho daquele aluno. Porque uma das coisas mais importantes para você ter um ano bom de estudo é a constância. É você não quebrar a corrente, a cadeia de realização, semana após semana. Sendo que quando a gente é atingido de maneira emocional, a gente quer deixar de lado, a gente quer fugir, a gente vai encontrar alguma desculpa. Então, esse apoio socioemocional, apesar de eu não ser psicólogo, ninguém aqui ser, mas a gente entende, porque a gente viveu, a gente conversou com muitos outros alunos e, de certa forma, consegue ajudar um pouquinho da nossa forma a vocês superarem um pouco dessas dificuldades, com toda a compreensão e também estímulo que a gente pode dar para que vocês atravessem qualquer dificuldade que tenham ao longo do ano. Existem técnicas de inteligência emocional que nós passamos nas mentorias estratégicas, mas nada melhor do que uma conversa. Por isso que nas reuniões individuais vocês tratam isso diretamente com o Rafael, mas sempre eu, o Emanuel, o mentor guia, também estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Agora vamos falar de um ponto, né, que desenvolvemos ao longo desses últimos anos, que é a plataforma Sermed. E conseguimos estruturar todas as ferramentas, tudo que você vai ter acesso está dentro dessa plataforma. E você precisa entender o que tem dentro da plataforma. Então, o primeiro ponto é um cronograma. Então, a sequência de assuntos que você vai estudar em cada disciplina por semana, de forma personalizada, está na plataforma através desse cronograma individualizado, tá? Além disso, nós temos um dashboard de métricas e nivelamento. O que é que isso significa? É que todas as métricas do que você estudou, das questões que você fez, das revisões, tudo isso está compilado através de planilhas, tá? Tabelas, mas também de gráficos, onde a gente consegue analisar como é que está sendo o seu desempenho. Então, quando a gente torna, né, todo esse cronograma, todas as métricas algo mais visual, a gente consegue analisar muito melhor como é que está sendo o seu desempenho e oferecer os planos de ações corretos a depender do teu desempenho. Na plataforma também tem os materiais. Conta um pouco mais dos materiais que a gente disponibiliza, Manuel. Exatamente. Além dos materiais próprios da gente, né, que é um da mentoria de exatas, que tem um material de questões de física e de matemática, a gente também dá indicações de materiais que já utilizamos e que realmente foram essenciais. Então, de física, de biologia, de geografia, de matemática, a gente dá essa indicação para vocês se nortearem e saberem exatamente qual material utilizar. O meu maior diferencial no ano da minha aprovação foi realizar um aprofundamento por livros. Então a gente sabe que muitos alunos eles estudam por aulas, é algo até mais prático, mas quando você estuda bem, se aprofunda pelo livro certo, você vai para outro nível. Então a gente pega esses livros, né, que nós já estudamos, escolhemos os melhores para realizar essa indicação. É fundamental, Samuel. Eu acho que a grande coisa que eu aprendi no ano que eu passei foi exatamente isso. Como aplicar a metodologia ativa de estudo em bons materiais, em bons livros. Não apenas ficar dependendo de aulas. Elas são importantes, mas o livro é fundamental para que você pegue e até desenvolva uma habilidade boa de leitura, uma agilidade de leitura, melhore sua interpretação. Então a gente faz toda essa indicação, essa curadoria para que você se baseie nos melhores livros possíveis. Na plataforma, a gente tem o mapa da dominação teórica, que é uma sequência de assuntos que você vai precisar seguir com as orientações, a metodologia que você vai estudar, a teoria. Mas em cada etapa do estudo, nós temos também o mapa da dominação. Então, assim como temos o mapa da dominação teórica, temos também um mapa da dominação prática, que aí agora estamos falando das questões. Então, tem o sequenciamento de quais assuntos você deve realizar as questões, quantas questões você deve realizar por assunto, que é uma indicação nossa, que isso varia muito a depender da recorrência do assunto, assim como também uma metrificação de quantas que você fez, quantas que errou, taxa de acerto, se você já corrigiu. Então a gente tem um controle total de como é que está sendo o seu processo na parte
das questões. E para finalizar o ciclo de estudo, nós temos que ter a revisão. Essa é a parte mais fundamental que existe para reter de fato e para aprender e para levar o conhecimento que o aluno adquire até o dia da prova. E essa parte aqui, eu posso dizer que é um dos maiores diferenciais dentro da mentoria quando a gente compara com outros cursinhos tradicionais. Que é o quê? Você vai ter um sistema personalizado de revisões. Então eu digo que a revisão ela precisa ser ativa, ou seja, ter metodologias ativas, e a gente vai te ensinar como fazer isso, mas ela precisa também ser espaçada. E esse espaçamento você não precisa se preocupar em organizar, porque a gente tem um sistema de espaçamento automático que é através de inteligência artificial, a depender da sua dificuldade no assunto, quantas questões que você fez, qual o nível de retenção que você fez na primeira revisão, ele estima quantas revisões você deve fazer e qual o espaçamento entre elas que deve ser feito. Então isso é o que lá no início nós chamamos de Adaptative Learning, que é justamente adaptar os seus estudos de acordo com suas dificuldades. E tudo isso não por voz da cabeça de ninguém, mas sim através das métricas que você segue nos seus estudos. Finalizando a parte do ciclo do estudo, que é teoria, prática e revisões, nós temos algumas partes complementares, a começar dos simulados. Então você vai ter todo um controle de métricas também, tanto com a disponibilização de outros simulados, além do evolucional, assim como também a metrificação e o autodiagnóstico para você entender exatamente onde você está errando, quais são os seus motivos dos erros em cada simulado que você realiza. Além disso, a gente sabe que uma das coisas mais importantes da prova do Enem é a redação. Então, a gente vai sempre indicar para vocês semanalmente os temas que vocês vão escrever, vai estar acompanhando a evolução de vocês ao longo de todo o ano, vai também indicar parcerias para que vocês possam fazer aulas de redação ou alguma outra coisa de acordo com a necessidade e vai metrificar também esses resultados, tentando entender qual a competência que o aluno está errando mais. É muito importante o aluno tentar resolver o problema dentro de cada competência e não olhar a nota só como um todo, mas ver a competência 1 que está me fazendo errar mais, então como é que eu vou resolver esse problema na competência 1? E assim a gente vai poder também desenvolver uma ótima nota de redação que, se você quer passar, é uma das coisas mais fundamentais. É dentro da plataforma também que está o seu planejamento e horário individual, onde nós conseguimos organizar a sua rotina, os seus estudos e a sua produtividade também. Então, de segunda a domingo, nós temos todo esse destrinchamento no turno da manhã, da tarde, da noite, com especificações, não só com o nome da disciplina, mas se naquela hora você vai estar estudando qual disciplina, mas também qual etapa do estudo que você vai estar realizando, seja teoria, exercícios ou revisão. Nessa parte de atendimentos e cobrança, a gente tem aqui a nossa metodologia, em que em cada atendimento o mentor vai prescrever metas para que esse aluno cumpra, para poder ter essa evolução segundo a nossa concepção do que precisa ser feito. E nas mentorias posteriores a gente vai vendo se essas metas foram cumpridas, para poder acompanhar realmente se o que a gente defende como essencial está sendo cumprido pelos alunos. E como bônus da plataforma, você ainda ganha algumas outras coisas, como por exemplo, um guia explicativo da metodologia SERMED. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode ler, tem tudo bem explicado. Um raio-x da recorrência dos assuntos na prova do Enem. Prompt de IA para facilitar seu estudo. A gente sabe que a IA é uma ferramenta que veio para ficar e para ajudar a gente a entender melhor os assuntos ao longo do ano. Então, a partir dos prompts corretos, o aluno pode extrair muito mais da inteligência artificial, e também um sistema de gamificação de acordo com o cumprimento de metas, para que você se motive mais e fique mais disposto a estar cumprindo aquelas metas que seu mentor vai determinar. Assim que você finaliza todo o ano de estudos, nós temos uma revisão final especializada da SERMED, onde o que é desenvolvido, mano, nessa revisão? Na revisão final, que é diferente das revisões que são feitas ao longo do ano, é específica para os últimos meses do ano, São 2 meses, os 2 meses finais. A gente tem tanto um cronograma que deve ser seguido nesses 2 meses, a gente já entende que todo o assunto deve ter sido visto, então a gente vai planejar agora uma revisão de tudo que foi visto. Nesses 2 meses finais, além dessa organização da rotina do aluno, a gente também tem um material que é feito por nós, 400 questões, A gente faz essas questões, questões no padrão Enem, para que o aluno esteja treinando, praticando e revisando aquilo que foi visto durante o ano.
e os plantões de dúvidas. Aí se intensifica, né, ao máximo, porque o foco são as questões, revisões pontuais, então todos nós nos voltamos justamente para a retirada de dúvidas de conteúdos. Vamos falar agora um pouco sobre a comunidade Sermed. Como é que funciona esse vínculo, né, entre os mentores estratégicos, mentor guia, alunos? Como é que funciona isso aí? Nós temos grupos no WhatsApp, onde eles são divididos de acordo com cada objetivo. Então vamos ter um grupo principal no WhatsApp para dar os principais avisos e direcionamento em conjunto. Nós vamos ter o grupo da monitoria para retirada de dúvidas dos conteúdos, como nós já explicamos. Temos o grupo da mentoria de exatas, onde a Emanuel vai passar os direcionamentos, as aulas, os materiais, apostilas. Temos um grupo também de interação entre alunos, né, onde os alunos vão compartilhar hábitos saudáveis, seja estudando, seja se exercitando, lendo livro. Então a gente também traz desafios naquele grupo para estar motivando todos os alunos. Um detalhe aqui bem importante é que cada aluno tem um grupo individual que contempla ele e os 4 mentores, eu, Rafael e Emanuel, e o mentor guia. Isso ajuda muito porque ninguém se perde, todo mundo entende o que está se passando nos estudos de cada aluno. Então vamos dizer que você teve um atendimento na primeira semana e o seu mentor guia passou determinadas metas. Então todos nós estaremos em harmonia e sempre cobrando. Então Emanuel olhando para a parte estratégica da prova, eu olhando para o método e Rafael olhando sempre para o planejamento, rotina e o seu socioemocional. Então isso é um dos maiores diferenciais, porque você vai ter 4 aprovados em medicina te direcionando e mostrando, aqui você pode melhorar, continua nesse caminho aqui que você está indo no caminho certo. Desenvolvemos também o estudo dirigido semanal. Toda semana, de acordo com o cronograma, nós temos vários assuntos por cada matéria. E baseado nesses assuntos, a gente desenvolve um estudo dirigido semanal, onde o aluno pode se direcionar e entender os principais tópicos que ele precisa estudar dentro daquele assunto. É como se fosse um guia, realmente, onde ele pudesse entender um pouco mais de maneira resumida, simplificada, o que ele precisa prestar atenção durante aquela semana de estudo em cada uma das matérias, em cada um dos assuntos. Para finalizar, vamos falar agora de redação. Eu digo o seguinte, que redação, se você não focar, você fica para trás. No meu ano, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tirei 900 pontos de redação e fiquei a 3 pontos da nota de corte para passar no curso de medicina na UFCG. Isso me deixou muito para baixo, porque eu foquei muito nas disciplinas, estudei, comi os livros, ficava ali, né, de manhã até a noite sem parar, mas não dei uma determinada importância para redação. E quando eu fiz no meu ano posterior o curso com Soraya, abriu muito a minha mente a entender como fazer a redação sem precisar decorar modelo, porque ela realmente ensinou, né, assim, tanto para mim como também para o Emanuel, que fez o curso, a desenvolver qualquer tema que aparecer na sua frente. Então, Emanuel também teve uma nota excelente. No outro ano, né, que eu fiz, no ano anterior foi 900, e aí quando eu fiz o curso com ela, 980. E é por isso que nós, hoje, na Mentoria Sermed, temos uma parceria com Soraya, que é o curso Ponto A, né? Uma das professoras que mais aprovam no Nordeste, e nós temos hoje a alegria de firmar essa parceria. Eu tenho certeza que é uma das melhores professoras do Brasil nessa área de redação. Uma pessoa extremamente inteligente, capacitada, e ela consegue formular talvez uma nova forma de pensar na sua mente, uma nova forma de escrever, e realmente você sai um ótimo escritor, não apenas um fazedor de um modelo pronto. Não, você vai conseguir pensar dentro de cada tema e desenvolver uma ótima redação. Isso que Samuel viveu lá no terceiro ano do ensino médio, eu vivi também. Eu deixei de passar pela nota da redação. No terceiro ano, muita gente falava, você vai passar, já está pronto, vai dar certo. Fiz uma boa prova e tirei uma nota que eu nunca tinha tirado na redação. Tirei 680. Não me preparei, não dei a devida atenção, achei que já estava bom a minha preparação e tirei uma nota horrível. E essa nota me tirou. Se eu tivesse tirado acima de 900, com certeza teria passado naquele ano. No ano seguinte, me preparando melhor, fazendo redação semanalmente,
Aí sim conseguir tirar 980 e ser aprovado. Agora, para você ver a importância da redação. Se você não faz uma redação boa, é impossível você passar. É um pré-requisito. Você tem que ter uma redação boa para poder estar concorrendo junto dos demais. Então, a gente tem essa parceria com o Soraya. O aluno de CERMED tem desconto nos cursos e na mentoria dela para poder também fazer um ótimo acompanhamento em redação. É um curso completo. O aluno não só faz a redação, né? Antes de fazer, ele tem uma aula, então ele ganha muito repertório com isso. É importante muito frisar isso, porque ele não só escreve, antes ele aprende o que escrever e ele vai ganhando, a cada redação que vai sendo passada, ele vai ganhando uma carga de conhecimento que é muito importante. Então o curso dela, por experiência própria, é realmente impressionante. A segurança que a gente ganha em escrever qualquer tema que apareça, a gente ganha confiança, e é assustador também os resultados que ela tem, né? Acho que 99% dos alunos dela, 920 para cima. Os resultados que aparecem são assim surreais. É incrível. Todo mundo que faz o curso dela aprende a escrever. Um negócio realmente impressionante. Além da redação e de tudo isso que nós ensinamos na mentoria, eu falo que um ambiente de estudo é fundamental para o seu foco e concentração. Então, eu digo o seguinte: se você não tem um ambiente controlado, organizado na sua casa, é muito importante que você busque uma cabine de estudo para otimizar a sua produtividade. Se você não é de Campina Grande, busque na sua cidade, seja uma biblioteca, uma cabine, ou então organize a sua casa, o seu quarto, para que você tenha um ambiente adequado de estudo, tá? Isso eleva demais a retenção do aprendizado. E se você é de Campina Grande, eu convido você a participar também da nossa sala, da nossa cabine de estudos, que fica aqui no bairro do Mirante, onde tem tudo o que você precisa, tá? Então, uma cabine onde você obtém um conforto, uma boa iluminação, uma boa internet e tudo que você precisa de fato para ter um bom estudo. E aí chegou uma grande pergunta. Tá, com tudo isso que vocês oferecem, Samuel, ensinam metodologia, dão um apoio socioemocional, tem redação, tem plataforma, vocês só têm resultados positivos? Não tem um caso de um aluno que se saia mal ao longo do ano? E a resposta é sim. Como todo curso, a gente é apenas um braço, de ajuda, mas tem que partir principalmente do aluno. E aí a gente vai falar aqui de alguns comportamentos que podem destruir o seu ano de estudos. Primeiro que eu quero destacar é a autossabotagem, Quando você se matricula em uma mentoria, em um curso ou em qualquer outra coisa, um erro que ocorre muito é a gente acreditar que por estar inserido naquele ambiente, a gente vai ser favorecido de alguma forma e a gente vai conseguir evoluir apenas por estar ali. Isso é um grande erro. Se eu comprar um livro, eu não me torno mais inteligente. Se eu comprar um curso de como cozinhar, eu não vou aprender a cozinhar. Se eu assinar alguma coisa, alguma revista, alguma plataforma educacional, eu não vou aprender nada. Isso só garante acesso àquele material. Agora, se você não tiver uma imersão naquela plataforma, naquele conteúdo, você não vai tirar proveito. Então você não pode ter a autossabotagem de deixar de aproveitar cada uma dessas ferramentas, deixar de ter um feedback constante conosco e acreditar que apenas por estar presente você vai ter algum tipo de evolução. Então precisa ser um comprometimento sincero, um comprometimento real, um comprometimento diário, sabendo que terão alguns momentos difíceis e que você não pode usar esses momentos difíceis como momentos sabotadores do seu estudo ao longo desse ano. Isso é até um alerta, porque a quantidade de alunos que entram na mentoria é muito reduzida. A gente preza, de fato, por um acompanhamento personalizado e existe um limite de vagas. Então, se você já sabe que não vai se comprometer, não tire a vaga de outra pessoa. Como o Rafael disse, se você acha que ainda esse ano não é o seu, se você acha que ainda não vai se comprometer 100%, não entre na mentoria, tá? Então, a mentoria, a gente oferece tudo o que você precisa para estudar, mas a gente precisa principalmente da sua força de vontade, da sua disciplina e da sua vontade, de fato, de escutar, de cumprir o nosso planejamento. Outro comportamento que, na minha opinião, também pode destruir o ano de estudos de algum aluno seria a fuga das dificuldades. Tem muito aluno que, quando vê uma dificuldade, logo quer fugir, quer escapar dela, mas na realidade é com as dificuldades que a gente cresce
e que a gente chegou até onde a gente está hoje. Então, aplicando isso à minha área mais prática de questões, tem gente que quando erra uma questão, por exemplo, de física, de matemática, não quer nem corrigir aquele erro, quer até fugir dessa dificuldade de ver o que errou, de ver o que levou ele ao erro. Então, isso é uma coisa que impede ele de evoluir. Então, a gente vai martelar isso o ano inteiro, que o aluno, para evoluir, ele precisa resolver os seus erros. Ele não pode ter medo de errar. Ele precisa usar isso para que quando chegue no dia do Enem, da prova, ele não erre. Mas a maioria dos nossos alunos tiveram resultados positivos. Então aqui vocês estão vendo uma foto, tá, de Sofia, uma aluna que esteve conosco no ano de 2023, esteve conosco no ano de 2024 e hoje compõe a equipe da Sermed, tá? Ela teve uma incrível nota de 811 pontos na média geral, certo? Obteve o 6º lugar na Universidade Federal aqui de Campina Grande, certo? E ela é um sinônimo de um resultado incrível, né? Então Sofia chegou com muitas dificuldades e ela era muito comprometida, certo? Com tudo que era passado, tudo que era orientado, ela nunca media esforços para cumprir, para dar feedback. Então é disso que a gente está falando. Se o seu perfil é esse, de comprometimento com a mentoria, aqui é o seu lugar. Tivemos um excelente resultado também com Duda, aprovada na Universidade Federal, mas não para por aí, né? Foram diversos aprovados em medicina em pouquíssimos anos de acompanhamento. Então nós, né, ficamos muito gratos e felizes com todo esse desempenho dos nossos alunos nos últimos anos. E se você quer ver mais resultados como esse aqui, acesse o nosso Instagram, acesse o nosso site e confira todos os aprovados que já passaram pela mentoria. Uma taxa importante da gente destacar é exatamente a quantidade de alunos que já estão na universidade e que passaram pela nossa mentoria. Cada 10 alunos, 4 já estão dentro da universidade. Isso mostra a importância de ter um bom guia, de ter bons mentores, para você conseguir chegar até onde você deseja. A gente fala o seguinte, que a metodologia que passou de Rafael, quando eu estava lá no 3º ano, eu escutava muito, perguntava, ele me orientava, me ajudou a ser aprovado. Quando Emanuel estava estudando também para o Enem, eu guiei, eu orientei, ele conseguiu a aprovação e hoje a gente juntou essa metodologia, fundamos a Sermed e estamos ajudando também uma nova geração que vem por aí e que já tem diversos frutos, diversas aprovações e, claro, a próxima aprovação com certeza vai ser a sua. E aqui a gente está chegando no final da nossa apresentação. A Sermed Mentoria tem todas as ferramentas que vocês acabaram de ver e a pergunta que fica é: faz sentido para você? Se você tem um perfil comprometido, resiliente, que realmente está disposto a aprender, né, e seguir as orientações e o método Sermed, sim, essa vaga é para você. Então, se você quer conhecer os planos, quer saber mais, então manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai estar enviando para você.